Entendi. Mano, e como começou a tua trajetória com o interesse por esse assunto, por esse tema? Como foi que despertou a sua busca pelo tema de uso medicinal Então, da foi cannabis? muito interessante, sabe? Porque eu era aquela pessoa super preconceituosa, né? Eu não tinha informação. Começa daí, né? Que quando a gente não tem informação, a gente já fica com aquele receio, com aquele medo. E eu convivia com pessoas que fumavam. E eu sempre achava aquilo assim, mas pra que isso? Não entendia. Era muito preconceituosa mesmo. Só que aí, lá por 2019, mais ou menos, eu comecei a ler algumas matérias, ver algumas matérias falando do uso da cannabis para algumas patologias, epilepsia, autismo, até que eu levei meu filho para consultar com uma médica. Eu tenho um filho autista, né? Na verdade eu tenho 3 filhos, um deles é autista, o meu filho do meio, e, e aí essa médica receitou para ele o extrato de cannabis. Eu falei, não, vamos tentar, porque mãe é assim, não sei se você sabe, mas se você fala assim, isso daqui vai ser bom pro seu filho, se não for ilegal, imoral, você vai tentar. Se falar assim, pedra vai ajudar seu filho. Então vamos tentar, vamos ver como é que vai ser? Então foi assim que eu pensei, eu falei, se a médica tá receitando para ele, e eu já vi algumas informações dizendo que pode ajudar, por que não tentar, né? E aí ele começou o tratamento. Só que curioso que, assim, nessa época, 2019, ele usou um tipo de óleo, porque a gente vai falar melhor disso depois, um tipo de óleo que era sem THC. E aí não ajudou tanto, não teve tantos benefícios nele do que o que ele utiliza hoje, que tem THC. Mas melhorou o sono, melhorou um pouco a irritabilidade. Mas aí o que acontece? Era muito difícil de conseguir. Na época, a gente comprava um frasco mais ou menos um pouco maior que esse daqui. Eu cheguei a comprar de R$ 1.600. Isso. E aí tinha que vir dos Estados Unidos. Importado. Só que, na verdade, a primeira vez que eu comprei foi porque eu já tinha uma viagem marcada para lá. E aí eu peguei as informações da marca, tudo como é que eu faço, pedi para entregar lá no hotel que eu tava e tudo, e foi assim que eu fiz. Não, na verdade, eu peguei o endereço de uma loja que tinha, que lá a gente podia comprar assim, chegar e comprar, não precisava ainda receita, mas eu tinha a receita, né, da médica. Até porque depois tinha que entrar no Brasil. Exatamente. Só que aí, nessa época, isso daí eu nunca contei em nenhum lugar, tá? Eu lembro que, falei, não, pra não ter problema, o que eu fiz? Eu peguei o frasco, tirei todo o rótulo, assim, risquei tudo, pra que se passasse ali, alguém parasse, e eu ia falar que, isso aqui é sei lá, algum remédio, algum cosmético, alguma coisa. Mas aí deu certo. E aí depois eu fui conseguindo assim, tipo, a pessoa ia para os Estados Unidos, eu pedia, enfim. Só que foi pouco tempo isso, né? Ele usou pouco tempo. Aí veio a pandemia, e aí aquela coisa, né? Meio que parou a vida de todo mundo, né? E aí, quando foi em 2022, já levei ele com outro médico, e aí já estava mais facilitado, digamos assim, para a gente conseguir adquirir a medicação aqui no Brasil, que é através da importação. Aí a gente tem que ter tudo, né? Uma autorização da Anvisa, que é um formulário que você preenche lá no site da Anvisa e sai na hora. Aí você tem que ter a receita. Aí, hoje no Brasil existem algumas marcas importadoras de cannabis que trazem, né, de lá para cá. Só que exige toda uma documentação, enfim. E aí, lá em 2022, eu falei, vamos tentar de novo. Dessa vez, essa apresentação tinha THC, desse óleo que foi receitado para ele. Eu falei, vamos lá. Se o médico tá falando que vai ser bom para ele, eu sei que ele, né, estudou para isso e tal, vamos tentar. E aí, com mais ou menos 2 meses, a gente começou a ver a diferença nele. Menos crises, menos irritabilidade, melhorou a atenção dele, o sono, começou a soltar mais palavras, sabe? Nossa. E assim, mudou da água pro vinho, assim, a nossa vida. Ele tinha crises de, tipo assim, ele se jogava no chão, no meio da rua, e não queria levantar. E ele já tava, tipo assim, muito forte.
eu já não estava conseguindo ali lidar com ele e era sempre muito difícil sair dessas crises, sabe? Assim, todo mundo ficava olhando, tem aquela situação mega constrangedora. Sim. Só que eu aprendi meio que a desencanar disso. Quando isso acontecia, e até hoje, quando ele tem alguma crise, assim, eu tento focar nele e na crise. O que eu posso fazer para ele sair daquela crise? Só que acontecia muito. Então, a gente praticamente não saía de casa, a gente não conseguia ir no restaurante, a gente não conseguia ir no shopping. Ele não ficava sentado, por exemplo. A gente ia no restaurante e ele não ficava sentadinho ali esperando a comida ou comendo, não. Ele ficava levantando, andava nas mesas das outras pessoas, tentava ficar pegando comida das outras pessoas. E por mais que as pessoas falassem, deixa... Só que a gente não se sente bem com isso, né? De estar incomodando os outros, assim. E aí, de repente, isso passou. A gente começou a ter uma vida mais normal possível. Essas crises, elas diminuíram muito. Sei lá, cerca de 90%. Ele começou a render mais na terapia. E é o que eu sempre falo. Não é só a cannabis. É todo, sabe, um combo que tem em volta. Tem que ter o tratamento, né, certinho, mas também tem que ter as terapias. Um não funciona bem sem o outro. Sim. E aí ele começou, aí foi quando a gente mudou para Belém, a gente morava em Macapá, no Amapá, e aí a gente descobriu uma clínica aqui maravilhosa, excelente, e a gente falou, não, vamos para Belém, porque eu acho que vai ajudar muito o tratamento dele. Aí foi aí que ele passou a fazer 40 horas semanais de terapia ABA, e aí junto com a cannabis, porque a cannabis, ela é um potente anti-inflamatório. E os autistas, eles são naturalmente inflamados, cérebro e intestino. E qual que é a ação da cannabis? Não sei se você sabe, mas a gente tem um sistema endocannabinoide no nosso organismo. Então, assim, o nosso corpo, ele é preparado para receber os fitocannabinoides da planta. Então, é por isso que funciona tão bem. É como se a cannabis, ela fosse um suplemento. Ela entrasse ali para, digamos, encher os nossos potinhos dos autistas, na verdade, que estão ali meio vazios, meio deficitários. É como se eles tivessem um sistema endocannabinoide deficitário. Então, o que acontece? Quando a cannabis entra ali, ela vai regulando tudo, ela vai fazendo a homeostase, que a gente fala, que é o perfeito funcionamento do nosso organismo. E ela vai desinflamando. É por isso que ela é tão boa em tantas patologias, porque hoje em dia é difícil você conhecer uma pessoa que não sofra, sei lá, nem de insônia, ou alguma doença inflamatória, ou uma enxaqueca, ou uma, sei lá, ansiedade, alguma coisa assim. Sim. E é por isso que ela funciona tão bem. E aí foi isso que foi acontecendo. Ele foi, acredito que ele foi desinflamando e foi ficando mais apto a receber ali as terapias, a responder às terapias. E isso que foi mudando a nossa vida, né? E aí, a partir disso, eu comecei a me apaixonar por essa planta e pensei, chutei o preconceito, né? Vai pra lá o preconceito.